Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo as oportunidades de crescimento que nos proporciona. Agradecer muito particularmente esta oportunidade reencarnatória que nos foi concedida. Chance a mais para que nós consigamos alcançar o grande objetivo da perfeição moral. Agradecer ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade, a companhia e o aconselhamento, rogando ao Mestre e aos bons amigos se mantenham conosco, nos auxiliando, para que das leituras nós consigamos extrair o melhor entendimento, mais largo, mais profundo, novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos e que a luz do Mestre se derrame sobre o nosso ambiente de trabalho. Que assim seja. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, parte segunda do Mundo Espírita, e entramos na última leitura, no capítulo 10, penúltimo capítulo desta parte, capítulo que tem por título Das Ocupações e Missões dos Espíritos. 35 questões, nós avançamos até a questão de número 572, e hoje nós vamos retomar essa leitura, finalizando este capítulo. Nós paramos nesse ponto porque daqui em frente, da 573 até o final, o que nós temos é uma abordagem mais dirigida não para o mundo espírita propriamente dito, os espíritos errantes, mas para nós encarnados. Então, os questionamentos de Kardec vão muito de acordo com, ou vão muito na direção daquilo que nós vivenciamos encarnados, né? Motivo pelo qual eu separei exatamente nesse ponto. Vamos lá, então. Nós estávamos falando de missões. O título é Das Ocupações e Missões dos Espíritos, né? E a gente tem que entender o termo missão também, né? O termo missão é um encargo, é uma incumbência, é uma coisa delegada a uma determinada pessoa para que ela execute, né? Nós chamaríamos alguma coisa mais pessoal, mais direcionada. Então, quando se fala de missão, fala-se de um encargo de uma pessoa, né? De uma incumbência de uma determinada pessoa. Questão 573, pergunta Kardec. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nosso orientador responde assim: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições por meios diretos e materiais. As missões, porém, são mais ou menos gerais e importantes. O que cultiva a terra desempenha tão nobre missão como o que governa ou o que instrui. Tudo em a natureza se encadeia. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, concorre dessa forma para a execução dos desígnios da providência. Cada um tem neste mundo a sua missão, porque todos podem ter alguma utilidade. Essa questão eu grifei, né, porque ela é relevante para a gente não perder o objetivo, né, que a gente colima na encarnação. Quando Kardec pergunta a missão dos encarnados, né, nosso orientador vai objetivamente dizendo da importância que é a nossa participação, né, na construção de um legado que aprimore as condições da coletividade. Ele diz: instruir os homens, auxiliar o seu progresso, melhorar as instituições. Então, cada um de nós tem que, de alguma maneira, né, trabalhar nesse sentido, em melhorar a instrução e o progresso dos nossos irmãos, e melhorar as instituições, o coletivo, né? E ele diz: olha, não há uma hierarquia nas missões, não existe uma que seja mais importante. Todas elas são relevantes porque na natureza tudo se encadeia.
um trabalho coopera com o outro na construção do grande conjunto. Então ele diz, o agricultor é tão importante quanto o governante, né? Ou aquele que dá aula, ou que instrui. E, por último, ele coloca a ideia que tem que ficar para nós. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui buscando a melhoria nossa, individual, trabalho individual, né, nós temos que cooperar para o coletivo. Então, quando ele diz, ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, ele concorre, ele auxilia, ele trabalha para que os desígnios de Deus sejam executados, né? Cada um nesse mundo tem uma missão, porque todo mundo tem utilidade, diz ele, né? Questão 574, então guardem consigo. Questão 573, não percam de vista, né, o nosso objetivo na Terra. O nosso objetivo nessa encarnação. Para a gente não perder a oportunidade, vamos dizer assim, para utilizar bem a oportunidade que Deus nos concedeu. Questão 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Aqueles que não produzem, nem para si, nem para o coletivo. Nosso orientador diz assim: há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres seres dignos de compaixão, porque expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando-lhes muitas vezes, já neste mundo, o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Nosso orientador reconhece que existem, né, pessoas que se dedicam à inutilidade, à ociosidade, né? Mas ele adverte, né, que isso é um orgulho, uma vaidade, né? E por conta disso, né, essa criatura haverá de se arrepender, né? O arrependimento e o retorno para o trabalho, né, que normalmente se dá em condição bem mais exigente, né, constitui, enfim, o castigo, né? Então, aqui na resposta dele, ele caracteriza esse gênero essa perspectiva, melhor dizer, essa perspectiva de existência, né, como orgulho ou como vaidade, quando ele diz, e ele fala isso lá na questão 564 também, quando ele diz que essas pessoas que ficam ociosas são pessoas que só para si mesmas vivem, são incapazes de trabalhar, vamos usar o termo trabalhar, né, em benefício de outra coisa qualquer, né? Vivem em si mesmadas, se bastam, né, por conta disso não se preocupam em produzir nada para mais ninguém. Esse orgulho, né, custa caro. E aqui a gente consegue, na resposta dele, verificar qual é o sentimento dominante nessas criaturas. Porque a ociosidade é uma coisa ruim, essencialmente ruim. E ele diz, o castigo começa neste mundo, né, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Não há alegria, não há satisfação, né, não há interesse. Então, são criaturas tristes. Kardec desdobra essa questão perguntando, pois que lhe era facultada a escolha, quer dizer, eles poderiam escolher outra condição, pois que lhes é facultada a escolha, porque preferiram uma existência que nenhum proveito lhes traria. Por que fizeram essa escolha pela ociosidade?
Aí o nosso orientador responde assim: entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor, de trabalho. Deus consente que assim procedam. Mais tarde, compreenderão, à própria custa, os inconvenientes da inutilidade a que se votaram e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido, como se o tempo perdido pudesse ser recuperado. O tempo passou, passou. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. E aqui o nosso irmão coloca duas questões, duas condições, vamos dizer, melhor dizendo, duas condições, né? Para entender por que as criaturas, enfim, se comportam dessa maneira. Ele diz, olha, existem aqueles de natureza indolente, preguiçosos, né? Que fazem a opção porque é da sua natureza. E existem aqueles outros que até escolhem uma vida de trabalho, se propõem alguns objetivos, mas que se deixam levar pela sugestão infeliz das trevas que lhes aconselham a inutilidade. Né? Estes, né, que são fracos e não conseguem sustentar os seus propósitos, né, são tão, vamos dizer assim, são tão infelizes, né, quanto aqueles outros que têm essa natureza indolente, ociosa. Né? Mas ele diz, olha, Deus consente que assim procedam, porque Deus não interfere no arbítrio. As escolhas são pessoais, intransferíveis, né? E cada um escolhe o ritmo que toca a caminhada. Nós falamos ali atrás que o trilheiro, né? que a vereda que nós teremos que atravessar, ela é comum, né? Mas que cada um desenvolve a caminhada no seu ritmo, na sua velocidade. E aqui, mais uma vez, ele deixa essa ideia. Olha, eles são livres para escolher. Se pretendem cruzar os braços e estacionar, não caminhar, é uma escolha. Perdem tempo, ficam retardatários, né? E isso acaba sendo fonte de sofrimento na medida em que fica numa condição precária por mais tempo do que deveria. A felicidade está ali na frente. Se você não caminha na direção dela e escolhe ficar parado aqui, é porque você quer sofrer. Deus respeita. É isso que ele diz. Né? 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, de acordo com a ideia a que esta palavra está associada, tem um caráter menos exclusivo, de importância, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente na Terra uma determinada missão? Como dissociar o que é vamos dizer, um trabalho comum, um corriqueiro, uma coisa própria da caminhada, daquilo que é um grande objetivo a ser alcançado por nós, uma missão a ser cumprida? Ele diz assim, nosso orientador diz assim, pelas grandes coisas que opera. Como é que se reconhece que o homem tem uma determinada missão na Terra? Pelas grandes coisas que opera, pelos progressos a cuja realização conduz seus semelhantes. Pelo reflexo, né, ou pela consequência daquilo que ele executa, pelo alcance daquilo que ele faz. Então, quando a gente tem criaturas que trazem para nós
conhecimento, ou seja o que for, né? Que perdura, que contribui para a melhoria, vamos chamar institucional da humanidade, né? Nós temos aí um missionário. Não necessariamente no campo da ética, da moral religiosa, né? No campo das ciências, por exemplo. Nós somos obrigados a reconhecer que um Newton, por exemplo, né? No campo da física, é um missionário que nos trouxe o entendimento, né, das leis que regem a matéria, o campo físico da matéria. Né? A lei da gravidade, a lei da cinética, as leis de Newton, né, que são a visão de como é que se opera a lei divina, explicação de como é que ela se comporta. E esse camarada que teve essa luz, é um missionário, não é? É isso que ele coloca. Então, pelo alcance, o ensinamento de Jesus, lá há 2000 anos atrás, olha o alcance que isso tem, olha a modificação que isso fez, né, no entendimento humano, na ética humana. E continua fazendo, e continua produzindo. Esse é um missionário. Né? Então, é disso que nós estamos falando. Existem as tarefas comuns, né? O labor diário, o ganha-pão, né? E existem aquelas, vamos chamar assim, aquelas ofertas que o camarada faz, né? Que beneficiam uma enormidade de gente e se constituem num avançamento do entendimento, né? Num progresso. Então, essa é a missão. Tá? A gente consegue distinguir o trabalho da missão, né, as ocupações da missão, pelo alcance que tem o desenvolvimento que o nosso irmão fez num determinado campo, numa determinada atividade. Né? Uma beneficência, por exemplo, com um Divaldo Pereira Franco, trabalho social, né? um Irmã Dulce, um trabalho social, né? Aquilo é uma missão. Aquele trabalho ali é uma missão, é um missionário. Olha o alcance que tem, que benefícios faz, que modificações proporciona. Bom, 576. Perguntando o Kardec. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma importante missão e dela têm conhecimento? Faz parte do projeto reencarnatório dessa pessoa necessariamente a missão? É necessário que faça? Foram predestinados a isso? E aí o nosso irmão responde assim: algumas vezes assim é. Quase sempre, porém, ou seja, na maior parte das vezes, na maioria das vezes, quase sempre, porém, o ignoram. Baixando à terra, colimam um vago objetivo, né? Tem em vista um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que as suas missões se lhes desenham às vistas. Deus os impele para a senda onde devam executar-lhe os desígnios. Então, contrariamente ao que nós entendemos, todos nós, né, estamos na condição de missionários a priori. Porque não necessariamente isso foi previamente planejado. Quando a gente nasce e no curso da vida, no curso da vivência, né, as oportunidades se apresentam. E nós identificamos a oportunidade de fazer alguma coisa proveitosa e abrangente. Então é assim que nasce o missionário, na maioria das vezes, diz o nosso orientador. Não necessariamente alguém que foi para a prancheta e desenhou um projeto reencarnatório em que ele escolhe uma ou duas missões a desempenhar. Na maioria das vezes,
a vivência nos conduz, né, a essas escolhas, nos apresentam as oportunidades e nos permitem abraçar essas oportunidades. Isso aumenta a nossa responsabilidade, porque nós, assim entendendo, né, temos a obrigação de observar tudo o que acontece à nossa frente com muito mais cuidado, porque pode estar ali, oferecido por Deus à nossa frente, uma oportunidade de trabalho missionária, com um alcance muito grande, com uma repercussão muito grande, né, com uma contribuição coletiva muito grande. Então, essa questão aqui em 576 nos abre uma outra perspectiva, um outro ponto de vista, né? Não é missionário aquele camarada que veio para cá designado previamente, mas todos nós que estamos aqui e que no curso, né, da vivência nos defrontamos com oportunidades que podem ser transformadas em missão. Quando ele diz, baixando a terra, tem um objetivo vago, e depois do nascimento, de acordo com as circunstâncias, é que as missões se lhes desenham à vista, todos nós estamos no rol dos missionários. Né? Porque essas circunstâncias do dia a dia que vão nos proporcionar a oportunidade do desenvolvimento, né, dessas tarefas com um grande alcance, com uma grande contribuição. Kardec continua perguntando: quando um homem faz alguma coisa útil, faz sempre em virtude da missão em que foi anteriormente investido e a que vem predestinado, ou pode suceder que haja recebido missão não prevista? Quando alguém faz alguma coisa é porque estava previsto ou porque inopinadamente o caminho conduziu até ali, vamos dizer assim, né? E o nosso orientador diz assim: nem tudo o que o homem faz resulta de missão a que tenha sido predestinado. A miudade das vezes, muitas vezes, é um instrumento de que se serve um espírito para fazer que se execute uma coisa que ele, espírito, julga útil. Por exemplo, entende um espírito ser útil que se escreva um livro que ele próprio escreveria se estivesse encarnado. Procura então o escritor mais apto a lhe compreender e executar o pensamento. Transmite-lhe a ideia do livro e o dirige na execução. Ora, esse escritor não veio à Terra com a missão de publicar tal obra. O mesmo ocorre com diversos trabalhos artísticos e muitas descobertas. Devemos acrescentar que durante o sono corporal, nós já estudamos isso, o espírito encarnado se comunica diretamente com o espírito errante, entendendo-se os dois acerca da execução. O que nós temos aqui, e o exemplo que ele coloca para nós, fica muito fácil da gente perceber, que pela antena da mediunidade, todos nós estamos, vamos colocar assim, como mão de obra disponível, para o exercício, a execução de missões, que não necessariamente constituem nosso projeto reencarnatório original. Esse escritor que foi intuído para desenvolver aquele livro pelo espírito que o faria se estivesse encarnado, certamente não tinha aquele livro no rol dos trabalhos a executar. E ele executa aquele trabalho
porque certamente quem o intuiu, né, viu um grande benefício nessa publicação, vamos dizer assim. Mas o que interessa é isso. Aquele escritor não tinha, né, dentro do seu plano de reencarnatório, aquela obra. Mas a habilidade que ele tinha o conduziu por um caminho em que ele tropeçou nessa oportunidade, escrever aquele livro. Então, aquele livro, cujo reflexo pode ser enorme, pode causar um grande benefício à comunidade e que não estava no seu rol de tarefas, acaba transformando esse nosso irmão num missionário, pelo alcance do trabalho que ele realizou. Cooperando, obviamente, com outra pessoa, mas ele realizou o trabalho, né? Assim a gente vê o Chico escrevendo 400 livros, que não eram dele, e ele fazia questão de dizer, não são meus, né? Então, nessa mesma linha, escrevendo livros, né, nós temos o nosso irmão Chico Xavier, que deu vazão a 400 e tantos títulos, todos de autoria de outra pessoa, né? E olha o alcance do trabalho do Chico. Olha quanta gente, né, ele ajudou, abrindo os horizontes, né, melhorando a compreensão da verdade divina, né, consolando aqui, estimulando ali. Né? Então é isso. O missionário está aí. Né? Está aí. O Chico foi conduzido a essa condição. Né? 578. Poderá o espírito, por própria culpa, falir na missão? Poderá alguém, né, que tinha planejamento de fazer um grande trabalho falir nessa missão por culpa sua? E aí o nosso orientador responde assim: sim, se não for um espírito superior. Ele não falou em espírito puro, ele falou em espírito superior no sentido de alguém que tem a compreensão da sua tarefa, do seu propósito, né? E que tem força moral para perseguir a consecução do seu propósito. Ele não falou aqui de espírito puro, falou de um espírito superior, alguém que tenha qualidades morais suficientes para sustentar-se na tarefa. E eu entendi assim. Kardec, então, desdobra essa questão. Então, a questão é, alguém por culpa sua pode falhar no cumprimento de uma missão? Sim, se não for bastante forte para sustentar-se no seu propósito. E aí ele pergunta, que consequências lhe advirão de sua falência? O que acontecerá em decorrência dessa falência? Ele tinha alguma coisa de interesse, grande interesse coletivo, que seria um benefício para muita gente, que ele não executa. A gente tem que entender que o não cumprimento da missão, né, deixou de trazer benefício para muita gente. Então, há prejuízo para muita gente. Não tem benefício, via de consequência, há prejuízo. E aí o nosso espírito orientador responde assim: terá que retomar a tarefa. Ou seja, tarefa não concluída, começa de novo. Né? Essa a sua punição. E acrescenta: também sofrerá as consequências do mal que haja causado. E aí colocam mais uma carga nas nossas costas. Né? Nós falamos ali atrás da importância que é a gente observar tudo que nos acontece, né, como uma oportunidade que nos é concedida de contribuir, não só para nós, mas para todos, estender o benefício para todos. Aquele que não estende o benefício para todos está frustrando, está negando a esses o benefício que ele deveria fazer. Ele retarda o crescimento dos outros, ele
É isso que a gente tem que entender. A gente não responde só pelo mal que faz, a gente responde também pelo bem que não fez. A omissão na prática do bem também nos traz responsabilidade. E é o que ele diz aqui: sofrerá as consequências do mal que haja causado, ou do bem que não fez. Né? Se ele retarda o crescimento das criaturas por um determinado período, ele é responsável por isso, porque ele tinha o propósito de avançá-las rapidamente. Então, as duas questões criam para nós uma responsabilidade, ou nos coloca com uma noção de responsabilidade diferente em relação ao que sucede para nós no dia a dia. Nós temos que estar nos questionando se aquilo que está ali exigindo a nossa ação, né, não é alguma coisa importante o suficiente, né, para nós nos desdobrarmos para fazer aquilo. Se o alcance daquela tarefa, daquilo que está proposto, não é tão grande que exige de nós uma abnegação, uma doação, né, no sentido de que aquilo seja feito, a missão seja cumprida. Né? Então, vamos dizer assim, essas luzes novas, né, são para nós importantes, né? E eu acho que facilitam um pouco mais a nossa caminhada e nos ajuda a não perder oportunidades, né, que não retornam, né? Oportunidades que seriam de uma relevância, Então, esses dois questionamentos eu faço ênfase neles por conta disso. Né? A responsabilidade que todos nós temos em apreciar o que a vida nos oferece como oportunidade de trabalho, né? E a responsabilidade que a gente tem quando a gente faz vista grossa e falha na missão, deixa passar a oportunidade e não oferece com o nosso trabalho, com o nosso desprendimento, o benefício que a coletividade poderia alcançar. Questão 579. Pergunta o Kardec: pois se é de Deus que o espírito recebe a missão, como se há de compreender que Deus confie missão importante e de interesse geral a um espírito capaz de falir? Se é trato feito direto com a divindade, como é que Deus seria incauto o suficiente para entregar na mão de alguém que é propenso à falência, né, uma tarefa tão importante? Essa é a questão que ele coloca. E aí o nosso método responde assim: não sabe Deus se o seu general obterá a vitória ou se será vencido? Deus tem presciência, né? Ele sabe como é que a coisa vai acontecer, ou como é que ela tende a acontecer. Sabe-o, crede, e seus planos, quando importantes, não se apoiam nos que hajam de abandonar em meio à obra. Toda a questão para vós está no conhecimento que Deus tem do futuro, mas que não vos é concedido. Aqui eu gostaria de deter um bocadinho também. As missões, obviamente, né, tudo é proporcionado por Deus. As missões, obviamente, são coisas que Deus proporciona, né, na medida da nossa capacidade. A gente entende assim. Então, a pergunta que Kardec faz é: olha, se o trato é feito diretamente com Deus e Ele sabe das nossas precariedades, como é que Ele entregaria alguma coisa importante para aquele que pode falir? E o nosso orientador diz: Deus sabe. Não sabe que nós faliremos porque pode ser, né, que a gente consiga mudar a nossa perspectiva. Mas Deus tem a antecipação daquilo que nós somos e da possibilidade que temos de vir a falir na tarefa.
É óbvio que nessas condições, sabendo que nós somos propensos a falir, ele não entregaria na nossa mão algo que está além da nossa capacidade. E é isso que textualmente o nosso orientador diz. Deus proporciona as oportunidades de conformidade com a capacidade de seus filhos. Isso para nós já é máxima. Nós sabemos que é assim. Não é diferente com as missões, né? Então, conhecendo cada um de nós como ele conhece, não se arriscaria a entregar alguma coisa importante na mão de alguém que é fraco. O que é importante é entregado na mão de quem é forte, o suficiente para ultrapassar todos os obstáculos e conseguir cumprir aquela missão. 580. Sim, deixa eu fazer só mais uma. Então, vamos para a consequência. Então, se está ao nosso alcance, preste atenção, se está ao nosso alcance é porque nós temos capacidade. Ninguém tem que duvidar disso. Todos nós, recebendo a oportunidade, podemos nos jogar de corpo e alma, porque Deus, que a tudo prover, coloca no nosso caminho aquilo que nos cabe. Então não tem que ter medo, não tem que ter reticência. Será que vai dar? Não tem que perguntar será que vai dar. Se dedica àquilo com o máximo da sua energia, que aquilo acontecerá. Então, vem aí a mensagem otimista, né? Não se detenham, não parem, né, perguntando se são capazes ou não. Deus não colocaria na nossa caminhada alguma coisa que nos frustrasse, que fosse para nós um obstáculo intransponível. Se está ali é porque nós conseguimos transpor. 580. O espírito que encarna para desempenhar determinada missão tem apreensões idênticas às de outro que o faz por provação. Tarefa, vamos colocar assim, para um é missão, para outro é provação. Aquela mesma tarefa, vamos colocar. E aí a pergunta do Kardec é, para um e para outro, né, as apreensões são idênticas? Os temores, as inseguranças são idênticas para um e para outro? E aí o nosso orientador diz assim, não são idênticas. Porque traz experiência adquirida. Ele está se referindo àquele que tem a missão, tem a missão como uma... não como uma provação. Ele tem a tarefa como missão, melhor dizendo. Ele tem a tarefa como missão e não como provação. Então, este que tem a tarefa, tem que fazer determinada coisa por missão, esse tem uma segurança maior, por conta de ter experiência, já tem experiência adquirida. O outro que está em provação, a gente entende. A insegurança seria natural. Afinal de contas, ele está sendo testado, né? Então, aquele que já se desincumbiu da missão, já se desincumbiu, melhor dizendo, daquela tarefa em uma outra oportunidade, quando a recebe na condição de missão a cumprir, né, sente-se muito mais seguro do que o outro. Essa é o que eu consigo extrair daqui. 581. Certamente desempenham missão os homens que servem de faróis ao gênero humano, que o iluminam com a luz do gênio. Entre eles, porém, alguns há que se enganam, que de par com grandes verdades propagam grandes erros. Como se deve considerar a missão desses homens? Homens de gênio, né, como nós chamamos, pessoas iluminadas, né, que erram aqui e ali. Você não espera da boca dessa pessoa uma informação inverídica, né, uma informação falsa.
E aí o nosso orientador responde assim, e eu gostaria de chamar a atenção para o finalzinho, para a segunda parte da resposta. Ele diz assim: como você entende que isso aconteça? É a pergunta. E ele diz assim: como falseadas por eles próprios, ou seja, as informações falsas são deles, de mais ninguém. Não houve, vamos dizer, intuição errada, né? Ou não houve, é dele. O erro é daquela pessoa. E ele diz assim: eles estão abaixo da tarefa que tomaram sobre seus ombros. Contudo, mister se faz levar em conta as circunstâncias. Os homens de gênio têm que falar de acordo com as épocas em que vivem. E assim, um ensinamento que pareceu errôneo ou pueril numa época adiantada pode ter sido o que convinha no século em que foi divulgado. Aqui, não é um paralelo, mas com o avançar do nosso conhecimento, né, determinadas coisas vão. Mas como é que o camarada disse isso lá atrás? Né? Isso estava errado. Mas isso está errado com o conhecimento de hoje. Com o conhecimento de lá, não. Então, observem as circunstâncias. Né? Principalmente se alguma coisa é interpretação. Então, é como eu vejo. O como eu vejo modifica inclusive de hoje para amanhã. Eu posso ler um trecho hoje, ter uma percepção, e amanhã leio o mesmo trecho e essa percepção se expande ou ela ganha uma outra orientação. Né? Então é disso que ele está falando. Ele diz, olha, se existe alguma falsidade, a falsidade é própria dele. Né? Agora, se é um homem de gênio, alguém encarregado de trazer uma luz, como disse o Kardec, né? E ele se comporta assim, ele está abaixo da missão que lhe foi conferida. Ele está abaixo da missão que lhe foi conferida. Mas é prudente que a gente também observe, né? Se a crítica que nós estamos fazendo para ele hoje seria feita lá também, com os equipamentos, com o conhecimento, com as possibilidades daquele tempo. Isso que a gente tem que entender. Aqui, a questão 582. E a pergunta é: pode-se considerar como missão a paternidade? Guardem, meus irmãos, questão 582. E a resposta é sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Sua responsabilidade quanto ao futuro. Ele está fazendo os homens de amanhã. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. E lhes facilitou a tarefa aos pais, dando ao filho, uma organização débil e delicada, que o torna propício a todas as impressões. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que formar o caráter de seu filho. Se o filho, vier a sucumbir por culpa deles, dos pais, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance, para que ele avançasse na estrada do bem. Essa é a missão de pais e mães. Então, a questão 582. Anotem
leiam e releiam, vocês que são ou que se propõem a ser pais, para entender exatamente a delegação divina, né, para nós, né, na cooperação, na criação de Deus. E eu chamaria a atenção só para o seguinte, uma questão de lógica. Dentro da teoria reencarnatória, eu voltarei. E quem é que me receberá como pai ou mãe? Certamente o produto do meu esforço. Meu neto, meu bisneto, meu trineto será meu pai lá na frente. Essa é a perspectiva. Eu estou formando no meu filho aquele que me receberá como pai. Se eu fizer aqui um degenerado, serei filho de um degenerado lá na frente. Então, quando o nosso orientador diz sua responsabilidade quanto ao futuro, ele está falando disso. Nós somos beneficiários diretos do nosso esforço junto aos nossos filhos, porque nas nossas reencarnações futuras, muito provavelmente nós estaremos sob a orientação deles, que nós formamos aqui atrás. Nós demos a orientação aqui atrás. Tá? Questão 582, eu diria que é o roteiro filosófico da paternidade e da maternidade. Questão 583. São responsáveis os pais pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? Os pais são culpados pelos desvios do filho que eles não conseguiram modificar, natureza ruim que eles não conseguiram modificar? Resposta do nosso orientador: não. Os pais não são responsáveis pelo desvio de um filho que se negou a observar o bom exemplo e a boa orientação do pai. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, quanto mais difícil for o filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguirem desviá-lo do mau caminho. E aí o Kardec pergunta, né, invertido. Se um filho se torna homem de bem, não obstante a negligência ou os maus exemplos de seus pais, tiram os pais daí algum proveito? Os pais são degenerados e o filho é um primor de criatura. Os pais lucram, abre, fecha aspas, lucram com essa, vamos chamar, com esse progresso que o filho demonstra a despeito do que eles são de ruim? E a resposta do nosso orientador é: Deus é justo. Não lucram. Se o filho, a despeito da degenerescência dos pais, se transformou num homem de bem, o fez por mérito próprio. Mérito dele, não dos pais. Então, se o pai se esforça e o filho não responde, ele não é culpado. Se o pai não se esforça e o filho se apresenta de uma forma maravilhosa, o pai não tem nenhuma participação nisso. Aí está a justiça de Deus. Né? 584. De que natureza será a missão do conquistador que apenas visa satisfazer a sua ambição e que, para alcançar esse objetivo, não vacila ante nenhuma das calamidades que vai espalhando? Nós estamos vendo agora, né? A Rússia, ou melhor, o Putin, né? Não é a Rússia, é o Putin, o governante invadindo a Ucrânia. É o conquistador do nosso Allan Kardec aqui. Então, qual é a natureza da missão dada a esse camarada, a esse homem que faz essa atrocidade? É a pergunta. Nosso orientador responde assim: as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios.
representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. E aí a gente consegue entender. Debaixo de tanta atrocidade, onde é que está a justiça de Deus? A atrocidade é daquela criatura que funciona como uma ferramenta divina para submeter aquela população a uma condição que as fará melhor. Então, aí está a justiça divina. É assim que a gente tem que entender. Dá para aceitar? Não, não dá para aceitar. Né? Mas dá para explicar. Né? Então, a missão dessa criatura é fazê-los progredir. Só que ele próprio não está progredindo nem um milímetro, tá? Estacionado, ancorado, concretado no chão, não avança nada. Ele é um instrumento de tortura daquele povo e ele responde pelo que ele faz. Mas aquela condição ruim visa transformar aquele povo numa coisa melhor, numa população melhor, numa comunidade melhor. E aí o Kardec desdobra, ele pergunta assim: nenhuma parte tendo na produção do bem que dessas calamidades passageiras possa resultar, pois que visava um fim todo pessoal, o conquistador observava só o seu objetivo pessoal, aquele que dela se constitui instrumento, aquele conquistador, tirará, não obstante, proveito desse bem? O Putin sairá disso com algum proveito? É o exemplo que nós estamos dando, né? Fica fácil da gente entender. E aí o orientador responde assim: cada um é recompensado de acordo com as suas obras. E essa obra dele não admite recompensa, né? E aí ele remata dizendo assim: com o bem que intentou fazer e com a retidão de suas intenções. Com o bem que tentou fazer, com a retidão de suas intenções. É nisso que nós temos que nos fiar, para poder fazer o julgamento. Né? E aí no finalzinho, tem um resumo, vamos colocar assim. Ele diz assim no rodapé: os espíritos encarnados têm ocupações inerentes às suas existências corpóreas. Então, nossas ocupações dizem respeito a essa vida que nós temos aqui. Né? O trabalho, a família, as ocupações próprias desse meio que nós estamos vivendo. No estado de erraticidade ou desmaterialização, tais ocupações são adequadas ao grau de adiantamento deles. Aqui, de acordo com o meio em que nós fomos colocados. Lá, na erraticidade, de acordo com o grau de progresso, de adiantamento de cada um dos espíritos. E falando deles, uns percorrem os mundos, se instruem e preparam para a nova encarnação. Outros, mais adiantados, se ocupam com o progresso, dirigindo os acontecimentos e sugerindo ideias que lhes sejam propícias. Assistem os homens de gênio que concorrem para o adiantamento da humanidade. Outros encarnam com determinada missão de progresso. Outros tomam sob sua tutela os indivíduos, as famílias, as reuniões, as cidades e os povos, dos quais se constituem os anjos guardiães, os gênios protetores e os espíritos familiares. Outros, finalmente, presidem aos fenômenos da natureza, de que se fazem os agentes diretos. Os espíritos vulgares se imiscuem em nossas ocupações e diversões. Os impuros ou imperfeitos aguardam, em sofrimentos e angústias, o momento em que praz a Deus proporcionar-lhes meios de se adiantarem. Se praticam o mal,
é pelo despeito de ainda não poderem gozar do bem. Nós encerramos o capítulo 10, novamente avançamos um pouco no tempo. Os irmãos ficam à vontade para fazer críticas, comentários, perguntas, contribuições de toda a natureza no nosso espaço. Tá. Voltamos na semana que vem, então, no último capítulo, né, da segunda parte, encerrando essa segunda parte do Livro dos Espíritos. E os irmãos já começam a se movimentar, a levantar as sugestões, né, para o prosseguimento do estudo. Se tiverem alguma, por favor, passem para nós. Agradecidos a Deus pela oportunidade de parar para estudar e refletir. Agradecidos ao Mestre Jesus e aos bons amigos da espiritualidade pela companhia e boa intuição. Nós encerramos o nosso estudo de hoje rogando ao Mestre Jesus nos mantenha debaixo de sua luz, para que nós tenhamos clareza em identificar objetivos e caminhos, e que o Mestre nos infunda muita força moral, para que nós tenhamos, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Muita paz e muita luz é o que eu desejo aos meus irmãos. Deus os abençoe. Até a próxima.